Se você quer mais paz na sua vida, tranquilidade e um coração mais calmo, é bem provável que você tenha que começar a fazer as coisas de um jeito diferente aos quais você vem fazendo. Muito se fala na íntegra, nas redes, a respeito de ser calmo, se manter no controle, estoicismo. Porém, o quanto que você tem replicado isso na prática na sua vida? Quem me acompanha nas redes sociais, embora eu tenha poucos seguidores, compartilho muito sobre paz mental não ter preço. E você, que está aí do outro lado, você sabe as coisas que te custam não agir de forma calma e cautelosa quando você não faz isso. A palavra que você diz que não deveria ter sido dita, uma ação que você toma, muitas vezes que a gente toma, que a gente não deveria, não queria ter tomado, mas no momento de instabilidade, de falta de paz, de falta de controle e tranquilidade, a gente faz o que a gente não quer e acaba ferindo as pessoas ao nosso redor e ferindo a nós mesmos. E quando se fala sobre paz, quando se fala sobre tranquilidade, é um pouco clichê abrir uma conversa sobre isso, porque é provável que você encontre muita coisa na íntegra. A informação nunca será o problema. Porém, a execução dessa informação se torna um empecilho, quando o excesso de informação acaba atrapalhando. Na prática, como ter paz? Como manter o coração calmo? Como se manter tranquilo? Muito se fala a respeito de você aceitar as coisas como elas são. A íntegra e a internet o tempo todo jogam informações a respeito de aceitar, viver de forma leve. Mas que geração é essa que tem acesso a tanta informação a respeito disso e é a geração com maior índice de depressão? É a geração com maior nível de ansiedade já registrado ao longo da história. Existem algumas coisas que a gente tem acesso a respeito de ter paz mental, a respeito de ter tranquilidade. E a primeira coisa é de fato aceitar que a gente não é os pensamentos que a gente tem. Muitas vezes, quando temos pensamentos estranhos, pensamentos ruins, a gente absorve aquilo como se fosse parte da nossa identidade, mas isso é um erro. Buscar entender esse pensamento e aceitar que você não é aquilo já é um primeiro passo para sentir mais paz, mais tranquilidade. E em questão de prática, é muito difícil. Porém, é começar a entender que o seu coração, o teu emocional, ele é a fonte de tudo que você quer. Porque é no teu estado emocional que estão as tuas decisões. Está no teu estado emocional a velocidade com que você executa as coisas que você quer executar e que toma as decisões que você tem que tomar. E se você não estiver em paz, tranquilo, você pode e vai tomar decisões que muitas vezes você não queria ter tomado. Quando a gente toma decisões por medo, por culpa, por insegurança, tudo isso é um reflexo de uma falta de paz interna, de uma falta de tranquilidade, ou de uma falta de habilidade de como lidar com o caos do mundo. Rede social, mídia, guerra. Existem muitas distrações aqui fora. Porém, o teu interno deve ser preservado. Porque só assim você vai conseguir ter uma clareza a respeito das decisões que você tem que tomar. E viver melhor. Na prática, aceitar que você não pode controlar as coisas é o primeiro passo. Aceitar que existem eventos que são
remediáveis e não remediáveis. O que for remediável, show, tem como resolver. O que não for remediável, você lidar com aquilo. Aceitando que uma mente calma, um coração calmo, com tranquilidade, com paz, entenda que é diferente de passividade, você consegue ter mais clareza a respeito do que fazer. E nesse momento, eu te convido a começar a olhar para algumas formas de fazer isso na prática. Estoicismo. Aceitar que você não é os seus pensamentos. Aceitar que existem coisas que você não pode mudar. E tá tudo bem. Porque imagina se você tivesse que lidar com todo o peso do mundo, com o peso de todas as decisões. Existem alguns elementos práticos como cuidar do próprio corpo, se alimentar direito, ter uma rotina ativa, que vão te ajudar quimicamente, bioquimicamente a ficar mais relaxado, mais tranquilo. Porém, existem mecanismos mentais e espirituais que podem te ajudar com isso também. Praticar a meditação, praticar a oração se você é uma pessoa mais religiosa, ler as escrituras caso você tenha também uma rotina como essa, fazer journaling, expressar os seus pensamentos. Mas é muito mais sobre uma postura interna do que sobre uma prática externa. Que postura interna? A postura de não permitir que nada invada o teu interno. Quando você assumir essa postura de não permitir que nada aqui fora atrapalhe o teu estado mental, espiritual e emocional, você começa a agir diferente diante de situações que antes te tirariam a paz. E como fazer isso? Entendendo que o teu pensamento é diferente do teu eu. O pensamento, ele é algo que surge, e uma forma de lidar com isso é como se ele fosse uma dessas nuvens que está passando aqui atrás. Ele vai passar. É apenas uma ideia, é uma sugestão da tua cabeça, não é real. E a paz se conquista quando você começa a aceitar algumas coisas. Quando começa a ter a questão de controle, ou abrir mão do controle. Abrir mão do controle, aceitar que algumas coisas da vida são como elas são. Só assim você vai conseguir ter paz mental. E se fosse para compartilhar mais um ponto, seria você se aproximar de algo que te faz bem espiritualmente. Meditação, oração, qualquer que seja a sua religião. Manter uma rotina física, mental e espiritual para cuidar do teu eu. Porque você é o maior ativo da sua vida. As pessoas que você ama só serão cuidadas do jeito que você quer que elas sejam cuidadas se você, como indivíduo, for alguém que consiga lidar com os próprios pensamentos, com adversidades externas. E para que você tenha maestria nisso, você deve estar em paz. Se fala muito sobre a questão de ficar tranquilo, mas de verdade, na prática, como que tem sido a sua vida em relação a isso?